Capítulo 1. Então, qual é o problema? Um conhecido filósofo cristão, Francis Schaeffer, foi indagado: se você tivesse apenas 1 hora em um trem para falar de Cristo a alguém, o que faria? Ele respondeu: eu gastaria 45 minutos expondo o problema e 15 minutos mostrando a solução. Você tem um problema? Talvez não seja fácil percebê-lo. Se você tem bons relacionamentos, uma profissão agradável e bem-sucedida, tem uma família que o ama e sente esperança quanto ao futuro, talvez não imagine que exista algo para acertar em sua vida. Mas existe. Você tem um problema a acertar com Deus. Um problema bastante sério, que lhe custará todas as coisas boas por toda a eternidade. Talvez você não sinta o seu problema agora. Alguém pode ser considerado culpado e, apesar disso, não sentir-se culpável. Assim como uma pessoa pode ter câncer e não senti-lo, nem estar ciente disso. Há a culpa genuína e legítima, mas também há a culpa emocional. Independentemente de como as suas emoções estão vivenciando o seu dilema, Deus deixa bem claro que você tem um problema insuperável. Então, qual é o problema? A Bíblia usa várias palavras e frases para ajudar-nos a entender. Primeiramente, ela diz que você está morto, não doente. Não desesperadamente doente ou quase à morte, e sim morto. De acordo com a Bíblia, a consequência do pecado em cada pessoa é a morte espiritual. Está escrito em Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. E também em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia prescreve esse destino para todos aqueles que têm pecado. Deus quer dizer que cada pessoa, por causa do seu pecado, começa sua existência nesse mundo como alguém que está espiritualmente morto. Ele pode estar vivo em seu exterior, mas em seu interior está morto para Deus. Somente Cristo pode fazê-lo viver. Portanto, a antiga história de que a salvação é semelhante a um cristão jogando um salva-vidas para um homem que está se debatendo e afogando não é verídica. A situação é pior do que o que você imagina. Você não está se afogando. Está completamente no fundo do mar. Em segundo lugar, a Bíblia diz que você está cego. Está escrito em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Assim como alguém numa caverna não pode enxergar suas próprias mãos, visto que não há luz, assim também você não pode ver a Cristo se Deus não resplandecer a sua luz na face de Cristo. Em um mundo de pessoas cegas, cada pessoa imagina a sua própria realidade interior, mas não pode ver a verdade, a menos que Deus lhe dê a visão. Ele pode ver mentiras, mas não pode ver a verdade. A Bíblia diz que você está perdido. Em Lucas 15, Jesus descreveu o estado de perdição, contando as histórias da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Não há nada mais desesperador do que estar perdido. É semelhante a um homem que está numa ofuscante tempestade de neve, em que cada desvio parece ser o correto naquele momento, mas todos são inúteis. A Bíblia diz que você está condenado. Isto significa que você está sob o julgamento de Deus, devido à sua desobediência para com Ele. O que não crê já está julgado, é o que está escrito em João 3,18. Deus condena todo incrédulo ao inferno, ainda que ele esteja na parte mais remota da terra. Deus é justo em fazê-lo, porque os incrédulos têm pecado contra qualquer conhecimento que tenham a respeito de Deus. Veja Romanos 1. O que estou procurando dizer-lhe
é que você realmente tem um problema que só pode ser resolvido com ajuda externa. E como você é uma pessoa morta, não pode vivificar a si mesmo. E como é cego, não pode dar visão a si mesmo. E como é perdido, não pode achar o caminho por si mesmo. E como é uma pessoa condenada, não pode absorver-se por si mesmo de sua culpa presente. Você tem um problema e, na realidade, não tem uma solução, a menos que esta solução venha de outra pessoa. Tentar resolver o seu problema sozinho é uma tarefa inútil. George Whitefield, o famoso pregador do século XVIII, disse: "O quê? Alcançar o céu com suas próprias forças? Seria mais fácil você tentar subir até a lua em uma corda de areia. Você simplesmente não pode cumprir o que Deus requer." Como Deus então resolve seu problema? Primeiramente, Ele coloca o seu amor sobre você desde a eternidade passada. Pense nisso. Que coisa empolgante é saber que Deus tem amado eternamente pessoas como você. Está escrito em Jeremias 31:3: "Com amor eterno eu te amei." Em seguida, Ele envia seu Filho Jesus Cristo a fim de pagar o preço dos seus pecados, morrendo na cruz em seu lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Na morte de Cristo, o preço total de todos os nossos pecados, de todos aqueles que vêm a Ele, está totalmente pago. Assim, a justiça de Deus é satisfeita e você totalmente perdoado. Por isso, Cristo é chamado de Salvador ou Libertador. Finalmente, Ele o acompanha através do Espírito Santo, convencendo-o de sua pecaminosidade, ensinando-o sobre a natureza da salvação e atraindo-o à beleza e dignidade de Cristo. Ver João 16, de 9 a 11, e João 6, 44 e 45. Cristo torna-se irresistível para você. A Bíblia ensina que a própria fé que você vem a exercitar é um dom outorgado por Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9. Você tem um problema e Deus tem a solução, a única solução. Aqueles que já experimentaram esta solução são chamados de crentes. Eles creem que Deus os ama desde a eternidade passada e que Cristo pagou na cruz o preço pelos pecados deles. Eles não resistem a Cristo e segui-lo é o seu maior privilégio. Têm fé em Cristo e no que Cristo fez por eles. Confiam em Jesus Cristo e olham para fora de si mesmos, olham para Cristo, eles creem. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. 1 Pedro 2, 7.